Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo. Hoje, 8 de abril, Dia Mundial de Luta contra o Câncer. A doença mata 10 milhões de pessoas no mundo e boa parte dos casos poderiam ser evitados com prevenção. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E ainda hoje vamos falar sobre matrículas em cursos superiores de educação à distância, que registraram alta de mais de 300% em 10 anos. Especialistas falam sobre as razões desse aumento. É já já. E a gente começa o boletim com um assunto que é tema aqui na Câmara Municipal: a criação de uma Junta de Justiça Desportiva. O projeto de lei de autoria do Executivo propõe a criação desse departamento. Isso para permitir uma análise profissional de situações antiesportivas nas diferentes modalidades de esporte amador. O gramado é praticamente a segunda casa do Naldo. Além de apaixonado por futebol, ele é responsável por um time amador da cidade, o Estrela Dourada. Para ele, tudo que acontece dentro de campo é especial. É essa paixão que mantém a gente em pé, né? Sem ela a gente não conseguiria não, porque a paixão vem em primeiro lugar. Os problemas a gente vai contornando ele, empurrando com a barriga, né? O famoso empurrando com a barriga, mas a paixão, ela não tem jeito. O futebol é, sem dúvida, uma das maiores paixões dos brasileiros e aqui em São José isso não é diferente. São mais de 80 clubes ligados à ACAF, que é a Associação de Clubes Amadores de Futebol. E se levar em consideração toda a cidade, esse número passa dos 400. Só que dentro de campo, as decisões não podem ser tão passionais assim. O Rodrigo é árbitro profissional e, vez ou outra, apita também no amador. Então, conhece bem as dificuldades do jogo. Ele sabe que controlar os ânimos de uma partida exige muito conhecimento. Eu sei por que não é o cartão amarelo, só que você não sabe. O problema é que as decisões tomadas pela arbitragem durante uma partida, às vezes, extrapolam as 4 linhas. A gente pensa fazer uma escala bem feita para todos os jogos, só que a gente tem que pensar que a gente está escalando um ser humano ali no jogo e a gente não quer colocar esse ser humano em risco. Então é uma escala sempre pensada da melhor maneira possível. Mas como são muitos jogos, às vezes a gente não consegue agradar a todas as equipes de todas essas competições que estão rolando ao mesmo tempo. Mais um projeto de lei aprovado pela Câmara pode levar proteção legal para as partidas de futebol da cidade. O texto cria a Junta de Justiça Desportiva de São José dos Campos. Segundo o projeto, a junta irá decidir sobre casos de infrações desportivas, que podem envolver clubes, atletas, dirigentes e outras pessoas ligadas ao esporte. Para o vereador Renato Santiago, que é presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, o órgão vai fazer a diferença para diversos esportes na cidade. A junta, primeiramente, ela vem por conta de uma demanda que temos na cidade para julgar as questões principalmente disciplinares relacionadas a todos os eventos esportivos que nós temos na cidade. Então, o principal argumento e motivo para que a junta fosse formada é poder regulamentar um tribunal que julgue as questões desportivas na cidade. Ainda de acordo com a matéria, as decisões da junta desportiva poderão ser tomadas em 2 instâncias: pelas turmas que vão julgar casos simples e pelo tribunal pleno, quando o caso precisar de um julgamento mais amplo. O objetivo é assegurar que as regras sejam cumpridas de forma justa e imparcial, mantendo a integridade das competições. Nós tivemos 56 árbitros agredidos em 2024. Né? Mais de um árbitro por semana durante todo o ano. E isso vem trazer segurança também, porque não havia punição para os agressores e que fazem justamente o contrário da premissa do esporte, que é trazer qualidade de vida, lazer, diversão e principalmente a integração entre as pessoas. A junta ainda poderá aplicar punições como advertência, multa, suspensão, perda de pontos e até mesmo desclassificação, dependendo da gravidade da infração. O Francisco conhece bem os gramados de São José. Já jogou muito e hoje atua como juiz. Atualmente se concentra em organizar a Copa Evangélica, um campeonato tradicional da cidade. Por isso acredita que um órgão como esse poderá dar mais segurança para todos os envolvidos. Importantíssimo ter esse tribunal, para que possa realmente fazer jus do que fala o futebol, que é
Futebol é para alegria, para que a gente possa vir se divertir e não ter agressão, não ter violência dentro de campo, mas sim uma partida de futebol que saia todos contentes no final. Dentro ou fora de campo, quem vive o esporte amador de São José está contente com o novo recurso. Traz mais segurança para o árbitro de futebol e para os atletas também, porque tem muita gente que sai do domingo para jogar o seu futebol, para jogar realmente futebol. E esse que vem para atrapalhar, a gente tem que, de alguma maneira, junto ao tribunal, fazer com que eles entendam que isso não pode ocorrer. Cada jogador, cada árbitro, cada diretor, todos eles serão vistos de forma diferente e será julgado pelo tribunal. É na onde o tribunal chegou na hora exata para melhorar o nosso amador. A expectativa é que a Junta Desportiva deixe as competições mais seguras e confiáveis. Assim, teremos resultados mais justos nas decisões, que algumas vezes tem muita emoção envolvida. Atletas, dirigentes e até mesmo árbitros precisam ser julgados, logicamente, por uma equipe qualificada, para que a gente possa trazer o melhor entretenimento dentro dos esportes na cidade. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o câncer mata 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Boa parte dos casos poderiam ser evitados com ações preventivas. E hoje, 8 de abril, foi escolhido como o Dia Mundial de Luta contra a Doença, data para conscientizar a população. Quem encontra com o Sebastião não imagina os desafios que ele passou nos últimos anos. No final de 2021, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e, durante o tratamento, recebeu a notícia de que tinha outros 2 tumores na tireoide. Um grande susto que Sebastião conseguiu superar com o apoio da família. Meu chão caiu. Aí o que eu fiz? Aí a minha família também ficou triste. Eu cheguei e conversei. Falei, vamos unir forças. O carinho, o amor, a conversa. E você se aproxima mais, um ajuda o outro. Nessa força aí você vai erguer. Depois de 2 cirurgias para extrair os cânceres, Sebastião passou por um longo tratamento que foi encerrado no início deste ano. Sensação de dever cumprido comigo mesmo e com os médicos daqui. Daí eu vejo que tomou conta depois da minha cirurgia. Aí eu fiz o tratamento, tudo com carinho, com amor. Isso faz muita diferença para a pessoa oncológica. E Sebastião faz parte de um grande grupo que já foi acometido pela doença. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 20 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados em 2022. No Brasil, os tipos de câncer diagnosticados com mais frequência são os de pele, mama, próstata e pulmão. Uma estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostrou que entre 2023 e 2025 eram esperados mais de 700 mil novos casos da doença no país. Como forma de ampliar o conhecimento das pessoas sobre a doença, a União Internacional de Controle do Câncer criou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no dia 8 de abril. E é a conscientização que leva à mudança de hábitos nocivos, como o tabagismo, por exemplo. O cigarro está relacionado com vários tipos de tumores, não só câncer de pulmão, mas outros tipos de tumores, como tumores de bexiga, tumores de esôfago, de estômago, ou tumores de cabeça e pescoço, tumores de pâncreas. É importante também você ter uma alimentação mais equilibrada, com mais consumo de verduras, legumes, uma diminuição da quantidade de gordura de origem animal, que você consegue também aí diminuir o risco de alguns outros tipos de tumores, principalmente tumores do trato gastrointestinal, algumas descrições aí de tumores que melhoram o seu resultado aí quando você tem uma alimentação mais equilibrada. Além da mudança de hábitos, a conscientização também é importante para que cada vez mais as pessoas façam exames preventivos. Quanto mais cedo o diagnóstico de um câncer, maiores são as chances de cura. Quando a gente fala de câncer de mama, câncer de mama e câncer de colo de útero na mulher, é muito importante os exames preventivos, Isso aí melhora o resultado, você consegue descobrir tumores em fases iniciais, onde você tem um resultado muito superior. Da mesma forma, o acompanhamento do câncer da próstata no homem, Na Câmara de São José dos Campos existem alguns projetos de lei em tramitação sobre a prevenção do câncer, como a criação de um programa de conscientização do autoexame e a instituição da Semana de Estudos Prevenção e Combate ao Câncer Bucal. Para o vereador Sidney Campos, o Poder Legislativo também tem papel importante no trabalho de conscientização sobre a doença.
Nas nossas plataformas, né, a gente tem um trabalho aí de conscientização, divulgar os materiais, até replicar da prefeitura, né, para a gente poder fazer que a informação chegue a mais pessoas aqui de São José dos Campos. O vereador ainda destacou que a Câmara também pode ajudar na triagem do atendimento dos pacientes com câncer. A demanda de atendimento com relação ao câncer aumentou muito nesses últimos anos. Meu primeiro mandato, eu já estou sentindo aqui também no gabinete essa demanda. Diariamente a gente recebe diversas pessoas com diversos tipos de câncer. Então a gente encaminha junto aí a Secretaria de Saúde. A nossa comissão aqui da Câmara Municipal, a gente está fazendo um trabalho junto com o secretário de Saúde para que a gente possa atender essa população e chegar no número maior de pessoas e fazer a triagem dela, né, junto ao nosso sistema de saúde aqui para poder ajudar ela a resolver um pouco essa questão aí do câncer. E para quem está enfrentando esta dura batalha contra o câncer, o Sebastião, nosso personagem no início dessa reportagem, é um exemplo de que, com tratamento adequado, é possível superar essa doença. O que eu falo para os jovens de 35 a 40 anos, que eu tenho 60, vou fazer 62, tem que fazer a prevenção, tem que prevenir. Tem que ir no médico novo, vai lá e faz o exame de próstata, não tem nada a ver, faz por sangue. Se precisar fazer o toque, faz. Tira esse preconceito da cabeça, porque o preconceito tira a vida. Você não ter preconceito, você salva a vida, você vai viver mais. É isso, o cuidado com a saúde é primordial e aqui no Boletim a gente sempre abre espaço para dicas de bem-estar no quadro Pílulas de Saúde. Olá, sou Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e vim falar hoje sobre a importância das vacinas. As vacinas foram desenvolvidas para aumentar a nossa imunidade e nos proteger de vírus e de algumas bactérias contra doenças mais graves, ou pelo menos não deixar de ficarmos doentes, mas evitarmos a forma mais grave. Graças à vacinação, nós protegemos não somente a nós mesmos, mas também as pessoas que nós queremos proteger, desde as crianças pequenas com a saúde debilitada, como os idosos, que às vezes têm uma saúde mais fragilizada. Lembrar sempre dos nossos filhos que pelo menos até 1 ano e meio é muito fácil de lembrar, temos a carteirinha de vacinação dos nossos filhos, mas também com 4 anos nós já entramos em alguns reforços que muita gente acaba esquecendo. Lembrando também que todo ano nós temos as campanhas de vacinação da Covid, da gripe e também da paralisia infantil que precisam ser lembrados a cada ano para a gente reforçar a nossa defesa. Adultos também precisam lembrar da sua campanha de vacinação, lembrando que tétano e vacinas de hepatite B também precisam ser repostas mesmo depois de adulto, e nos idosos também às vezes algumas vacinas para aumentar a imunidade contra algumas doenças, como por exemplo da pneumonia, do herpes zoster e também do Covid. E a gente muda de assunto agora para falar de educação. Em 10 anos, as matrículas em cursos superiores à distância registraram alta de mais de 300%. Os estudantes dos cursos EAD já representam quase metade do total. A Júlia está na 2ª faculdade. Desta vez, ela escolheu o curso de administração na modalidade de ensino à distância. Um dos motivos da decisão foi a possibilidade de assistir às aulas em casa, sem precisar mudar a rotina. Eu pensei em voltar ao presencial, só que aí a gente começa a considerar a família, né, mercado de trabalho, talvez eu não conseguisse a vaga que eu tenho hoje. De emprego, né? Se eu estivesse numa instituição presencial, eu teria algumas limitações. A estudante faz parte de um número que só cresce quando o assunto é ensino à distância. O estudo Mapa do Ensino Superior mostra que entre 2022 e 2023, as matrículas dos cursos à distância aumentaram 13,4% e o número chegou a 4.900.000 estudantes. A quantidade representa quase metade do total de matrículas no Brasil. Uma metodologia capaz de determinar o ritmo próprio de estudo para o aluno, uma parte, um atrativo mais econômico, possibilitando também ao aluno a não vinda à universidade, economizando assim o seu trajeto também.
Apesar das vantagens, a qualidade do ensino é alvo de debates. Entre os desafios apontados pelos especialistas estão a oferta de materiais adequados, métodos de ensino que garantam o aprendizado prático e a oferta de ferramentas de tecnologia eficientes. Essa é uma das pautas discutidas pela Câmara Municipal. Relatora da Comissão de Educação e Promoção Social, a vereadora Juliana Fraga, reconhece a importância do EAD para jovens e adultos que buscam qualificação de ensino superior e defende medidas que facilitem a formação dos estudantes. É o acesso à universidade para alunos que antes não têm condições, que uma faculdade presencial é muito mais dificultoso pelo horário, pelo gasto. Então o EAD está aí para isso. Mas para isso acontecer de maneira com qualidade, primeiro a internet e depois a fiscalização, que esse EAD seja realmente de qualidade, né? Não dá para ser um curso genérico, um curso de qualquer maneira, como a gente já viu que infelizmente tem. Essa Universidade Particular de São José investiu na plataforma digital para oferecer uma melhor experiência aos alunos. O coordenador da educação à distância conta que todos os professores foram treinados para usar a ferramenta, com aulas ao vivo, além de aplicar metodologias ativas e inovadoras. Outro processo muito importante é a humanização no ensino do EAD. O uso excessivo de robôs, de inteligência artificial, ele é um facilitador, porém ele acaba afastando o aluno do ensino e afastando o aluno da aprendizagem. Mesmo com os esforços para oferecer um ensino de qualidade e atrativo, os cursos EAD também sofrem com alta taxa de evasão. Por isso, é preciso a adoção de políticas públicas que favoreçam a permanência dos estudantes nos cursos até a conclusão. A Júlia também considera que a interação com outros estudantes facilita o aprendizado e está satisfeita com a estrutura da instituição que escolheu. A gente continua tendo contato com os colegas, ferramenta, mídia social, né? O WhatsApp ajuda bastante a gente, então a gente criou um grupo do curso no WhatsApp, então a gente tem essa troca. Os professores também são muito acessíveis, né? Os tutores ajudam bastante a gente também por essa troca na plataforma pelos e-mails, a gente tem as respostas com muita frequência, muito rapidamente. E olha, estão abertas as inscrições para voluntários interessados em atuar no Decolar, Desenvolvimento do Potencial e Talento. O programa acompanha alunos com altas habilidades em escolas públicas aqui de São José. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Oi, Fran, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. Olha só que legal. São inscrições abertas para voluntários fazerem parte do programa Decolar aqui em São José, que é o programa de desenvolvimento de potencial e talento. Para a gente entender melhor como funciona, eu vou conversar com a Suelen Martins, assessora de política educacional. Suelen, conta pra gente como que funciona o Decolar e como que as pessoas podem se inscrever. Olá, boa tarde. Bom, o Decolar, ele é um programa de desenvolvimento do potencial e talento da Prefeitura de São José dos Campos e para se voluntariar nas atividades que nós temos aqui, a pessoa pode entrar no site da Prefeitura, ler o edital, fazer todo o preenchimento, tem alguns documentos que precisam ser anexados e aí se quiser tá vindo aqui no Decolar para nos conhecer, melhor ainda. E para essas inscrições que estão abertas agora, quais áreas vocês estão procurando para os voluntários virem participar aqui do Decolar? Bom, o nosso trabalho, ele parte do interesse que o aluno traz de conhecer alguma área específica. Então, nós temos aqui diferentes áreas do conhecimento, a área da ciência, da comunicação e até da criatividade. Então, hoje, a gente tem mais essa necessidade de voluntários da área de robótica, japonês e moda. Esses são alguns exemplos. E como que funciona esse processo de seleção depois que é preenchido aquele formulário que você tinha explicado? O voluntário ele pode estar vindo aqui para conhecer melhor essa dinâmica do programa Decolar, como acontecem as atividades, qual é o dia e o horário que ele tem à disposição e que a gente também consegue atendê-lo aqui, né? E aí a gente consegue organizar esses grupos de interesse para a atividade acontecer de fato.
E para a gente finalizar, qual que é o principal objetivo do projeto Decolar? Bom, o programa Decolar, ele existe desde 2007 aqui na rede municipal e ele tem como principal objetivo identificar as crianças que têm uma capacidade elevada. Então, são crianças que a gente já percebe dentro de casa ou na escola que têm uma curiosidade mais aguçada, são crianças que têm uma facilidade, uma rapidez para aprender, né? Então, esse objetivo, é encontrar essas crianças e oferecer uma oportunidade para que elas vivenciem experiências diferentes da sala de aula. É isso, Suelen, muito obrigada. Fran, fica atento então aos voluntários que querem participar aqui do programa Decolar. Todas as informações estão no site da Prefeitura. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana. Vamos saber agora quais são as oportunidades abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, assistente de vendas, assistente social, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, balconista de açougue, caçambeiro, carpinteiro, consultor de vendas, copeiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, desenvolvedor de sustentação de TI, designer de sobrancelhas, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, encarregado de obras, fisioterapeuta geral, fresador CNC, funileiro de automóveis, leiturista, mecânico de auto em geral, mecânico de motocicletas, montador de estruturas metálicas, motorista operador de caminhão betoneira, operador de caixa, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, secretário assistente administrativo, técnico em automação industrial, técnico em nutrição, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiências no cargo de operador de vendas. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, anunciou mudanças no processo de solicitação para emplacamento de veículos. A medida começa a valer no próximo semestre e quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Francine, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, atenção aos motoristas, a partir de 1º de julho, o processo de emplacamento de carros ou moto 0 km, ou então veículos que precisam alterar a placa, passará a ser solicitado diretamente ao Detran. Antes, a autorização da instalação da placa de identificação veicular era realizada diretamente pelo proprietário através de uma empresa de estampagem credenciada. De acordo com o Detran, a mudança é para poder ter mais controle das etapas desses processos de emplacamento e também trazer mais segurança e, ao mesmo tempo, transparência. E para poder fazer essa solicitação é muito simples. Primeiro, o proprietário do veículo deve solicitar a autorização para estampagem de placa de identificação veicular no Detran e pagar a taxa de R$ 37,02. Para a pessoa física, basta fornecer o CPF para prosseguir com o andamento ou então para a pessoa jurídica o CNPJ. Na segunda fase do processo, o proprietário do veículo deve buscar uma estampadora credenciada ao Detran, e isso é possível encontrar no site do órgão. Em seguida, precisa apresentar o registro do automóvel em seu nome e o sinal verde da autarquia para encomendar a placa. O pagamento, neste caso, é feito diretamente à estampadora. A instalação da placa
poderá ser feita pelo proprietário, procurador ou estabelecimento de aquisição do veículo sob autorização do dono da moto ou então o dono do automóvel. Lembrando que é importante ficar atento nesta questão da placa, porque conduzir veículo com placas em mau estado é considerado infração gravíssima de trânsito, além de 7 pontos na carteira de habilitação. O proprietário pode também pagar uma multa de R$ 295,23. Então é isso, Francine, devolvo aos estúdios da TV Câmara, um forte abraço. Obrigada, Paulo, um forte abraço para você também. E olha, a gente vai ver agora como ficam as temperaturas aqui na cidade, na previsão do tempo. A tarde desta terça-feira continua ensolarada e sem chances de chuva. A máxima de 26 graus e a mínima de 14. Já amanhã, o dia será de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. À noite, o tempo se mantém firme. A máxima prevista é de 26 graus, com mínima de 18. Uma última informação antes de encerrar o boletim. Daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara. Você pode acompanhar pessoalmente da galeria, assistir pela TV ou ainda pelo YouTube TV Câmara SJC, que tem transmissão ao vivo, tá? Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.